Olá pessoal, hoje então nós vamos falar um pouquinho sobre características da iniciação esportiva, só fazendo um apanhado geral então do que nós vimos até aqui, né? Nós falamos sobre os princípios pedagógicos, falamos um pouquinho sobre o processo de ensino-aprendizagem, as fases então aí de desenvolvimento motor de Gallaugh, e vimos um pouco sobre as dimensões de conteúdo da didática, que elas estarão presentes aí principalmente ao longo de toda a nossa disciplina. Então, nessa videoaula a gente vai falar um pouquinho, como eu falei, sobre as características. Então, algumas delas têm relação com algumas das dimensões, vamos entender o que são cada uma delas e faremos algumas aplicações práticas. Então, vamos lá. Então, nós temos aí como principais, né, 4 dimensões do esporte. Né? Então, primeiro, o que seriam essas dimensões? São momentos, né, em que o esporte se encontra. Então, onde o esporte está inserido, aonde ele acontece, como ele acontece. Então, nós temos 4 dimensões do esporte aí que são mais presentes na realidade do que é o esporte hoje em dia. O esporte de rendimento, então a dimensão de rendimento, dimensão de participação, educacional e formação. Aí nós veremos cada uma delas. O esporte de rendimento, então, como o próprio nome diz, né, ele visa então alto nível de desempenho, de qualquer que seja a modalidade esportiva. E o seu principal objetivo é a participação em competições nacionais e internacionais de maneira regular, né? Então, eu sou um atleta de alto nível, então participo de competições nacionais, internacionais, mundiais, competições que me dão vaga nos Jogos Olímpicos, por exemplo, que é aí dos esportes de rendimento a principal competição do mundo. Coloquei na imagem aí um pouco do atletismo, né? E tem o Usain Bolt, que é sim óbvio, foi, né, um atleta de alto nível do atletismo, principalmente nos 100 e 200 metros. Então, toda a manifestação esportiva de rendimento, né? Então, todo aquele jogador que se diz, eu sou atleta de determinada modalidade, né? Ele está inserido, então, na dimensão de rendimento. A dimensão de participação tem o objetivo, então, de propor um esporte como atividade de lazer, né? Então, é uma manifestação esportiva no qual todos participam, sem exigência ou sem a necessidade da pessoa que participa ter um desempenho, né, uma performance de alto nível. Basta ele ter vontade e querer participar. Então, é uma atividade que não discrimina, né? O esporte de rendimento, ele só aceita aqueles que detêm o desempenho esperado para aquela modalidade. O esporte de participação, ele abraça, agrega qualquer pessoa que queira participar. Ela não precisa ter nenhum nível de desempenho, ela não precisa ter a técnica daquela modalidade apurada. O objetivo é participar. Então, ou seja, o objetivo é divertir-se, né, já que ela tem esse cunho de lazer. A dimensão de esporte educacional, então, é definida como o que é utilizado como instrumento para educar. Então, o esporte, ele é um instrumento de educação. E no âmbito escolar, então, na educação básica, o esporte é trazido, então, como ferramenta para alcançar aí os objetivos principais escolares, né? Que nada mais é do que o desenvolvimento integral aí da criança para torná-la um cidadão, né? Formar para o mercado de trabalho, enfim. Então, o esporte educacional, então o esporte na dimensão educacional, ele é uma ferramenta para ir em busca aí dos objetivos educacionais, tá? Ele fala também de estar presente aí na educação formal e não formal. Nós temos a educação formal
essencialmente dentro da escola, e esse âmbito de educação não formal, projetos esportivos que têm o objetivo principal educar e não formar, né? Não buscar novos atletas das modalidades. Então, é uma maneira de educar através do esporte, mas ela é considerada não formal por estar fora da escola. E a dimensão de formação é a dimensão que nós estamos estudando e estudaremos até o final da nossa disciplina, falaremos muito sobre essa condição de formação. Porém, o texto que o nosso livro didático traz, ele fala um pouquinho sobre a dimensão de formação estar incluída na Lei de Responsabilidade Fiscal do Esporte, né, criada em 2015, e também em alguns parágrafos citados na Lei Pelé, que fala sobre o futebol de maneira mais específica. Então, esse texto sobre a dimensão do esporte de formação que tem no nosso livro didático, ela é incompleta, porque aqui ela fala apenas dessa condição de transparência na gestão, tanto fiscal quanto financeira, das entidades do futebol aqui no Brasil, né, para que os clubes possam ter direito aí a uma devolução ou a um reconhecimento por parte dos outros clubes que vão adquirir esses atletas quando o clube é responsável pela formação. Então nada mais é do que garantir que o clube receba um valor financeiro aí em transações de venda do jogador futuras como reconhecimento pela formação, mas isso não, a formação não é só isso. Tá? O nosso trabalho na iniciação esportiva, então pegar a criança lá com 6 anos de idade, desenvolver as habilidades motoras, trabalhar caminhos para que ele possa chegar à habilidade motora especializada e ser direcionado para o esporte específico na idade correta, isso também é formação. Então tudo que nós temos visto até aqui é formação. Então tem que tomar muito cuidado quando quando vocês fizerem a leitura, né, do esporte de formação dentro do nosso didático, que não é só o texto que se encontra lá, que ele é muito mais amplo e é o que nós temos visto até agora e veremos muito mais ao longo da nossa disciplina. Dentro do esporte educacional, isso é interessante trazer, porque mesmo que você esteja num clube esportivo particular, por exemplo, trabalhando com uma equipe de iniciação esportiva, um projeto de iniciação esportiva, um núcleo de iniciação esportiva, o esporte educacional ele sempre está presente, porque as 3 dimensões de conteúdo que nós vimos na aula anterior, procedimental, conceitual e atitudinal, elas são dimensões utilizadas na educação também. Então o esporte, além, né, nós vimos ensinar mais do que esporte, né, nós vimos isso também. Então a gente não vai apenas ensinar o nosso aluno a praticar uma modalidade esportiva, e sim nós vamos educá-los através do esporte. Então o esporte educacional também faz parte da iniciação esportiva, da formação esportiva. E a Unesco traz para nós alguns pilares do esporte educacional que estão relacionados às dimensões de conteúdo que nós vimos, porque a Unesco vai dizer, como nós já vimos, que o esporte ele é um instrumento de educação e desenvolvimento humano. Tá? E aí esses pilares dizem então que nós precisamos organizar o ensino ou a aprendizagem desse esporte de maneira fundamental. E aí a Unesco traz então esses 4 pilares, o aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Então, se nós pensarmos em relação às dimensões de conteúdo, nós vamos então conseguir fazer essa relação, né? O aprender a conhecer, então, é quando eu tenho um objetivo conceitual dentro da minha proposta de aula, então para que o aluno possa conhecer aquilo que ele fará ou aquele esporte que ele estará praticando. O aprender a fazer é o procedimental, então é a prática, é a realização das ações motoras, das atividades propostas
nesse primeiro momento para desenvolver e aprimorar as habilidades motoras. Aprender a conviver e aprender a ser. O aprender a conviver, na verdade, ele está inserido não só no atitudinal, mas também no procedimental. O aluno, ao realizar algumas atividades, ele estará em conjunto com os colegas, então ele precisa aprender a conviver, primeiramente, nesse ambiente de aprendizagem através do esporte, mas os valores, principalmente, né, que o esporte pode e agregam às crianças, contribui para que ele melhore também essa condição de convivência e, consequentemente, ele vai aprender a ser um indivíduo mais respeitoso, que se porta melhor em sociedade, enfim, no ambiente que ele estiver inserido, porque nós temos objetivos perseguidos aí dentro da educação através do esporte, trazidos, né, como eu falei, os valores, a institucionalização, regras, competições, né, todos esses caminhos contribuem para a aquisição de ser, né, então, de um melhor cidadão, mesmo que ele não vá seguir o seu futuro no ambiente esportivo, ele terá o esporte para ele como um hobby, como um lazer, como uma atividade física de maneira geral, terá agregado aí com eles todas essas condições que eu falei, valores, regras, o que é competir, para levar para a vida dele, né? Com isso, galera, o que vocês farão agora, tá? Vocês podem dividir-se aí em grupos de até 5 dentro da turma de vocês, tá bom? Vocês vão escolher então dessas 4 dimensões que nós vimos: dimensão de participação, dimensão de rendimento, dimensão de formação e dimensão educacional. Escolha 2 dessas dimensões do esporte e vocês vão montar uma aula na qual você vai desenvolver no seu aluno o esporte através dessas 2 dimensões escolhidas. Então, por exemplo, eu escolhi a dimensão de formação e a dimensão de participação. Então eu vou montar uma atividade que envolva e desenvolva o esporte, né, para os seus alunos na dimensão de participação, e vou desenvolver uma atividade que desenvolva o esporte no seu aluno na dimensão de formação. Tá? Montem essas 2 atividades, e aí eu vou deixar uma mensagem para vocês aqui via AVA, tá certo? De novo com as orientações do trabalho, e aí vocês realizem o trabalho e até a próxima aula, então até a próxima sexta-feira, vocês postem esse trabalho para mim, respondendo a mensagem e anexando o trabalho junto à resposta. Já será aí a primeira atividade para pontuação de nota dentro das atividades de sala, já que nesse momento a nossa sala de aula será aqui, por conta da suspensão das aulas aí devido ao novo coronavírus. Então, pessoal, não esqueçam, tá? Acessem as videoaulas que eu vou postar aqui ao longo da semana. Essa é a primeira, teremos mais algumas aí nas próximas semanas. Realizem toda a postagem de videoaula, terá uma atividade junto, tá? Realizem a atividade, pode ser atividade como essa, para uma semana para produção, pode ser exercícios que eu deixarei em sequência para vocês realizarem como atividade de aprendizagem, que são complementares às atividades diagnósticas e de aprendizagem que cada sessão da nossa disciplina também tem, tá certo, pessoal? Então não esqueçam de fazer os acessos regulares e de acessarem as disciplinas no dia da disciplina. O acesso de vocês no dia da disciplina garante a presença, tá bom, galera? Valeu!